Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. May the grace of God and of our Lord Jesus Christ be with you all. Mais uma vez estamos aqui para partilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. One more time we're here to share a word of the Lord with you. Hoje é domingo, dia 11 de julho de 2021. Today is Sunday of the 11th of July 2021. Eu quero partilhar com vocês uma mensagem cujo título é As Lágrimas de Esaú, um arrependimento tardio. I want to share a message with you with the title The Tears of Esau. O texto bíblico que eu vou ler primeiramente é este de Hebreus capítulo 12, versos 15 a 17. I want you to open your Bibles in Hebrews chapter 12 verses 15, 17. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando-nos vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. See to it that no one fall short of the grace of God, and that no bitter roots grow up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit his blessings, he was rejected, even though he thought the blessings with tears, he could not change what he had done. Em complemento também, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz assim: In addition, let's also open 2 Corinthians chapter 7, verses 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leads no regret, but worldly sorrow brings death. Quero te convidar para nós podermos agora chegar perante o Senhor em oração. I want to invite you, and let's bow our heads and pray. Pai que está nos céus, te damos graças em nome de Jesus, porque estamos aqui nesta manhã para juntos, Senhor, cultuarmos o Teu nome, lembrando, Senhor Deus, das Tuas promessas e, principalmente, Senhor, também estudar a Tua palavra. Vem estar conosco, que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para nós compreendermos a profundidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nestes dois textos podemos ver, primeiro, um exemplo clássico daquilo que chamamos o ultrapassar a linha da graça de Deus. But we can see in these two texts the classical example of what is to cross the line of grace. E em seguida, a explicação da diferença entre arrependimento sincero e remorso. And then the explanation of the difference between sincere repentance and remorse. A Bíblia nos afirma que Deus é soberano nas suas escolhas e que Ele nos conhece desde o momento em que começamos a ser gerados ainda no ventre da nossa mãe. The Bible tells us that God is sovereign in His choices and that He knows us from the moment we began to be begotten in our mother's womb. Nós encontramos pelo menos 3 textos bíblicos que confirmam essa afirmação. There is at least 3 texts in the Bible that confirms what I've just said. Salmo 139, versos 4, 13 e 23. Psalms 139 verses 4 to 13 to 23. Isaías capítulo 49, versos 4 e 5. Isaiah 49 verses 4 and 9. E Jeremias capítulo 1, verso 5. And Jeremiah chapter 1 verses 5. Embora alguém possa achar isso injusto, não cabe ao homem de forma alguma questionar a soberania e a autoridade de Deus como Criador. While one may find this injustice, no way for man to question the sovereignty and authority of the Creator God. For some reason known only to Him, He only knows exactly who you'll reach by His grace. Por alguma razão, somente Ele conhece e somente Ele sabe exatamente quem vai ser alcançado pela sua graça e quem vai abrir mão dela. E com isso viver fora da sua vontade. Only the Lord knows by His grace who will be reached by Him and will live outside His will. Veja bem esse texto. I want you to go to the text now.
não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito à primogenitura, pois bem sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, 16, If you 17. go to Hebrews chapter 12, verses 16, 17, it says, "See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit his blessing, he was rejected. Even though he thought the blessings were tears, he could not change what he had done." Esse texto da carta aos Hebreus descreve o momento em que Esaú, percebendo que perder a bênção, chora copiosamente. This text of the letter of the Hebrews describes the moment in which Esau realized that he had lost the blessing, and then he wept copiously. Gênesis 27, 34, 38 diz assim: Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Disse Esaú a seu pai: Tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. In Genesis chapter 27, verses 34 to 38, we have the following. As Esau heard the words of his father, he cried out with deep bitterness and said to him, Bless me also, my father. Esau said to his father, Have you only one blessing for my father? Bless me too, my father. And when Esau raised his voice, he wept. Apenas lendo o texto bíblico, Just reading the text, nós podemos ser levados a pensar que Esaú realmente estava arrependido. we got the sense that perhaps he had repented. Mas se você prestar atenção para os detalhes que o próprio texto nos traz, você vai ver que não foi bem assim. But if you go deep in the text, you'll see that it was not exactly like that. Esse texto da carta aos Hebreus descreve o momento, portanto, em que Esaú, percebendo que perder a bênção, chora. You know, this part of the text shows us the moment in which Esau cries out. Chegando ao momento de dizer assim: Pai, tu só tens uma bênção. To the moment where he says, Father, you only have one blessing. Eu estava conversando com alguém acerca disso. I was talking to someone about the E same essa thing. pessoa disse assim: Mas será que Deus só tem uma bênção? Is it possible that God has only one blessing? Será que Isaac não tinha também uma bênção para Esaú? Is it not possible that perhaps Isaac had another blessing for Esau? Para entender o texto de Hebreus, é preciso deixar de lado algumas ideias muito comuns entre as pessoas e até mesmo entre o povo de Deus nos dias de hoje. For you to understand this text, you need to let go a bit of some ideas so that you can understand what it says. Primeiramente, de assim, reciclar ou repanejar o conceito de que Deus é tão somente amor. You need to recycle the idea that God is only love. E que vai tratar sempre com graça e com misericórdia. And he will always treat people with grace and As mercy. pessoas esquecem que Deus é justiça. You know, people, they fail to understand God is also righteous. Isso é muito importante para nós prestarmos atenção. You know, and that is something so important for us. Em segundo lugar, as pessoas acham que lágrimas derramadas assim, em grande quantidade, são sinais ou sinônimo de arrependimento. In second place, people think that a lot of tears is a sign of repentance. Tem pessoas que choram lágrimas de alegria. You know, some people cry because they overjoyed. Tem pessoas que choram lágrimas falsas. They cry because it's false tears. Tem pessoas que choram lágrimas de raiva. You know, they cry cries of anger, tears of Portanto, anger. lágrima nem sempre vai ser sinal de arrependimento. So tears do not exactly mean repentance. Em terceiro lugar, as pessoas podem perguntar e questionar da seguinte maneira: In third place, people could question and ask you the following. se Esaú chorou de maneira tão profunda, por que não alcançou misericórdia? If Esau wept copiously, why did he not get mercy? Por que será que Deus foi tão duro com ele? Why was God so hard on him?
Você não esqueça o que está lá em Malaquias capítulo 2, Don't forget capítulo 1, versos 2 e what is 3, written in Malachi chapter 1 verses 2 to 3, em que o profeta ele traz uma palavra de Deus. in which the prophet Amei brings, a Jacó, porém aborreci Esaú. says, I love Jacob, but I hated Esau. Alguém pode dizer, mas então Deus faz escolhas? So can we say God makes choices? É aquilo que eu like te this? disse antes. It's like what I told you Os before. textos que nós mencionamos aqui de Salmos, Isaías e The Jeremias text that we spoke about, Psalms, Isaiah, mostram que Jeremiah, Deus nos conhece lá no ventre da nossa shows mãe. us that God knows us before in the womb of our mothers. A história dos dois irmãos, Esaú e Jacó, pode ser a igual de muitos em muitas épocas da história da The humanidade. story of the two brothers, Esau and Jacob, can be seen in history, the history of humanity. Numa mesma família podemos encontrar filhos que tiveram as mesmas chances, We have in one family children that have the same chances. foram criados da mesma maneira, They were raised the same manner, mas quando cresceram eles tomaram caminhos diferentes devido às suas escolhas e decisões. but when they grew up, they took different approaches into life, decisions into life. Gênesis 25, verso 27 diz If assim, you go to Genesis 25, verses que 27, eles cresceram it says they grew up, e Esaú se tornou caçador. and Esau became a hunter, E Jacó preferiu a vida simples de habitar em tendas. you know, and Jacob preferred the simple life of living in tents. Esse habitar em tendas não quer dizer que Jacó ficasse sempre ali na sua tenda. It Não. doesn't mean that he was constantly inside the tent. Ele era uma pessoa que ele meant- vivia em casa. He was more of a home man. Ele plantava, He used them to do ele agriculture. cuidava de um pequeno rebanho. He had a small herd. Portanto, ele escolheu So viver he chose- próximo da família. Form life near the family. E Esaú escolheu a vida de aventureiro. But Esau preferred to more adventurous life. Ele queria aventuras, He wanted adventure. queria ser He caçador. wanted to be a hunter. E agora eu me lembro que o primeiro grande caçador que a Bíblia And the mostra, Bible tells us, and I remember now, ele que foi, portanto, Nimrod, that was Nimrod. ele se tornou caçador quando ainda ao homem não era dado o direito de comer carne. He became a hunter before the time in which God allowed for men to eat meat. Portanto, essa coisa de ser caçador não é algo que agrade muito, não. So the thing of being a hunter is not something that really pleased God at first. A Bíblia também nos diz que Isaac amava esse caráter aventureiro de Esaú, The Bible shows us that Isaac loved this adventurous character of pois ele Esau, gostava de comer carne de caça. and he liked game meat. Eu quero aqui trazer para você apresentar uma questão. I want to bring this question to you now. Quando nós vemos escolhas dentro de casa, preferências, When we see choices inside the home where people prefer quando one than another, o pai prefere um filho, when a father quando chooses a a mãe son, prefere or um filho, a mother chooses another isso son, pode vir a causar problemas no futuro. this can then become or turn into a problem in the future. Na verdade, Isaac, todos os dias, ele não comia caça. Isaac did not eat game meat Ele every comia day. as He verduras, ate, ele comia verduras, normal vegetables. ele comia das ovelhas que ate the Jacó lamb criava. that Jacob used to raise. Ele comia, portanto, He lentilhas, ate lentils, cebolas, onions, alhos, garlic. mas parece que ele não dava muito valor para isso. But it seems that he did not Ele really appreciate mostrava that. mais reconhecimento He showed more recognition pela caça que Esaú for trazia. the game meat that Esau used to hunt. Isso era uma escolha dele. So this was his own personal choice. Mas quem foi ou quem é caçador sabe que nem sempre caçar vai ser possível. But those who were hunters or are hunters, you know that you cannot live on hunting forever. Chega aquele dia em que você pode caçar e você não consegue It's going to nada. come a time that you're going to hunt and not going to find anything. Quem é pescador também sabe disso. Fishermen also know this. Tem vezes que a There are pessoa times vai e não consegue You're apanhar going to go nada. try to fish and you can't find anything. Mas You catch it. a pessoa que planta, a pessoa que cria, Those ela that sempre sow, vai that ter alguma coisa. harvest, they plant something. They always have something. E esse dia chegou. And obviously that day came. Esaú não atentava para essa And possibilidade. Esau did not see this possibility.
Era um tempo de muita, talvez com fartura de It caça. was a time perhaps where there was much game. Ele era um bom He caçador. was a very good Ele hunter. confiava no seu arco e na You sua know, flecha, he trusted his bow and na sua arrow. pontaria. He trusted his aim. Ele confiava em si mesmo. He trusted on himself. Lembra que a Bíblia diz assim: You know, the Bible says, maldito homem que confia no seu próprio braço. "Cursed is the man that believes in his own arm." Sabe o que isso quer dizer? What does that mean? O homem que confia em si A man mesmo, that trusts on somente himself, na sua He only capacidade. trusts his capabilities. Isso é um capacities. perigo. This is a danger. Isso é um perigo. E finalmente chegou o And dia em then- que ele não conseguiu nada. Finally, he tried to hunt and he couldn't find anything. Ele não apanhou nada. He couldn't catch anything. E quem sabe talvez depois de um dia ou dois sem comer, Perhaps 1 or 2 days without eating. ele volta para He casa returns sem home, trazer nada. bringing Ele vem absolutely faminto. nothing. He's very famished. E uma coisa que você precisa também prestar atenção quanto à And you need cultura to daquela understand altura, the culture of the é que time. Isaac tinha a which tenda dele, Isaac had his tent. Rebeca tinha a sua tenda, Rebecca had her tent. Esaú tinha a sua tenda Esau had his tent. e Jacó tinha a sua And tenda. Jacob his tent. Isso era normal, eles So this is eles very habitavam em normal. tendas. They used to dwell in Então tents. não era como hoje que você So tem uma it's casa not- com muitos quartos. Today, like you have a house with many rooms. E Esaú volta da sua So caça now Esau comes back from the hunting sem nada, without com nothing, fome. hungry. E quando ele passa perto da tenda do And now when Jacó, he just passes by ele the tent sente of o Jacob, cheiro de comida. he smells the scent of food. A Bíblia diz que Jacó tinha feito um guisado. The Bible says that Jacob had done a stew. Então, quer dizer, se era um guisado, So tinha algum tipo de carne. Obviously, there was some kind of meat there, E, naturalmente, que esse guisado era acompanhado de algo. and it's probably E accompanied nesse dia, o acompanhamento eram lentilhas. with lentils. E algum tempero especial And que perhaps Jacó there was colocou some ali. Spices that he put there. E aquilo foi porta fora. And obviously the scent E was Esaú awesome, sentiu o cheiro. and Esau, sense and E felt dizem mesmo que that não há smell. tempero melhor do que a And, fome. there is no better seasoning than hunger A itself. pessoa com fome come qualquer When coisa. you're hungry, you can eat anything. Depois é que vai saber se And estava then bom ou only não. afterwards you really cannot realize if it was good or bad. E então ele chega com o Jacó e diz So assim, ele diz para o Jacó, me deixa comer um pouco dessa goes to tua Jacob. comida. And ask, let me have a bit of your food. Eu vou pegar a Bíblia aqui para So você poder I'll ver open here in the Bible so you que can also essa follow parte é me. muito interessante. This is a very important part and Porque interesting esse diálogo deles foi algo mesmo interessante. because they had a Vale a dialogue. pena nós podermos ver isso aí de And perto. It's Para important ver como é that que we can foi. read. Isso está no capítulo 27. Is in Genesis chapter 27. Aliás, não, é um pouco antes, A little bit Genesis 25. É no capítulo 25, Genesis 25 a partir from do verso 29. in verses 29. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. But Jacob says, sell me your birthright as for this day. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? And Esau said, look, I am about to die, so what is this birthright to me? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Then Jacob said, swear to me as of this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, ele comeu e bebeu, e se levantou e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. And Jacob and
gave Esau bread and stew of lentils, and he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. O texto que nós lemos no começo diz assim: ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú. The text that says in the beginning, that read in the beginning in Hebrews chapter 12 verse 20 says that let there no one be sexually immoral or godless like Esau. Sabe, aqui não nos cabe questionar se a atitude de Jacó foi certa ou errada. Right now, it's not for us to question if the attitude of Jacob was right or wrong. O certo é que ele ouviu uma proposta. But there was a proposal that there was. Você me vende então a tua So primogenitura. you sell me your birthright. Ele podia dizer, não, eu não vou fazer isso. Obviously, Esau could say, no, I will Ele not do tinha that. mãe. You know, he had a Ele mother. podia ir na casa da He mãe, could go to his mother's house. dizer, mãe, me dá um pão aí. He says, mother, give me O some Jacó, bread, please. Jacob o Jacó quer levar a minha wants to take my birthright primogenitura. away. Ele não estava obrigado a fazer He isso. was not obliged to do that. Nós temos que entender, eu já vi pessoas pregarem duramente contra Jacó por causa I disso. see people preaching against Jacob just because of the stakes. Há muito mais coisas envolvidas aí. There's more things involved in here. Ainda antes deles nascerem, Before they were born, há uma palavra de Deus para Rebeca dizendo que duas nações estavam no ventre there is a word dela. of God for Rebecca that two nations were inside her E womb. que o maior, ou seja, que o primogênito serviria o mais novo. And that the firstborn would then serve the younger one. E Isaac sabia dessa promessa. Isaac knew of this promise. E ninguém queria fazer essa promessa, ninguém aceitava que ela But se no one cumprisse. wanted to accept to make sure that this promise kept on going. Um prato de comida pela primogenitura, A plate of food for the birthright. mas Esaú aceitou. But Esau accepted. Foi isso errado? Was that wrong? Certamente que não. Certainly that it's Pois not historicamente known se that- sabe que a primogenitura podia ser retirada pelo pai ou vendida pelo herdeiro, caso ele quisesse. We know by history that the father could then take away the birthright of a son and give it to another. Isso aí era uma questão pessoal. This was a personal question there. Quando chegou no dia designado para que esse direito fosse confirmado, When the birthright came to be confirmed, quando então Isaac decide, ele sabendo que ia morrer, when Isaac knew that he was going to e die, ele decide, portanto, abençoar os seus And, filhos, he ou o decided seu filho mais velho, to bless his eldest son, transferir a bênção then sacerdotal, transform the priesthood blessing, a bênção patriarcal, the patriarchal blessing, nomear aquele como patriarca da família, nominate that eldest son ele as the patriarch of the sabia family. He knew que Esaú já tinha vendido aquele direito. Esau had sold his birthright. Então ele deveria ter feito So, valer isso aí. He should have honored that Mas quem sabe o seu But amor por Esaú because he loved more ia Esau. além daquilo que ele sabia que tinha You que know, fazer. he allowed himself to do that. As pessoas são assim. And people like that. É por isso que Deus é imutável em si mesmo. That's why God is immutable in himself. Deus não volta God atrás. cannot go backwards. A Bíblia afirma os dons e a vocação de Deus são The Bible irrevogáveis. says gifts and the vocations of God cannot be Aquilo que revoked. Deus disse que What é. God says is, it will be. Ninguém vai tirar. No one can take it out. Isso é uma coisa muito, muito forte. So that's something very strong. Então, naquele dia, So in that day, o Isaac diz para o Esaú, filho, vai buscar uma caça que eu quero te abençoar. Isaac said to his son Esau, go and Rebeca hunt. ouviu. And I want to eat game meat. And Rebecca heard. E ela disse então para o Jacó, meu filho, tu vais perder a bênção. And she said, Jacob, you're going to lose your Aquela blessing promessa now. de Deus não vai se cumprir na tua That vida. promise of God will not be fulfilled in your E life. então ela disse para ele, traz um So she said, cordeiro. go and bring a lamb. Eu vou fazer da maneira que teu pai I gosta. shall prepare in the manner that your father likes. É claro, entre ir ao rebanho que estava ali perto Instead of going there to the herd e that ir was so até o close by, campo em busca de uma and go caça, to the fields and hunt for game meat, há uma distância you muito know, there's a grande very big distance, em termos de tempo. you know, and also time involved. E então, enquanto Esaú foi ainda atrás da So caça, when Esau still went to hunt,
Rebeca pegou naquele cordeiro, Rebecca took the lamb, preparou prepared cuidadosamente, it, carefully. certo? E o Jacó levou lá para o seu pai. Jacob took to his Nós father. sabemos a história como We é know que the foi, story, how it was, como ele fez para poder ocupar o lugar do seu what he irmão. did to then occupy the O certo place é of his que brother. Eu particularmente, Personally, eu não acredito que Isaac don't não believe sabia que era Jacó. that Isaac did not knew it was Jacob. Ele sabia que era I am Jacó. very sure Isaac knew Então it o was pai não Jacob. conhece a voz do So now filho. our father does not know his son, the Então voice of his son. o pelo So his, you know, do ser humano pode skin. ser confundido com o pelo de um animal. You know, can human hair be then confused by animal hair? Então ele deu a bênção. But then he blessed Jacob, E ele comeu a and comida. he ate of the food. E passado algum And tempo, after some chega o time, Esaú com a sua caça. Esau comes with his game meat. Preparou a caça e He trouxe para o pai. prepared it and E brought it esse to his momento é um father. momento terrível, And this is the terrible moment then. porque é um momento de Because frustração, it's a time of é frustration um momento de dor, or pain, porque ele chega, because he then arrives, ele chega com aquela caça, he brought in that game meat, e quando ele vai levar, And then- ele traz para o pai. he brings to his father. A Bíblia diz assim, e aconteceu, no 27:30, diz So assim, this is in e Genesis aconteceu que acabando 27:30. Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair, quando chegou Esaú, seu irmão, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Now it happened as soon as Isaac had finished blessing Jacob, and Jacob had scarcely gone out of the presence of Isaac his father, then Esau his brother came in from his hunting. He also had made savory food and brought it to his father, and said to his father, let my father rise and eat for his son's game, that my soul may be blessed. E disse-lhe Isaac, quem és tu? And then the father Isaac said, who are you? Irmãos, que pergunta, hein? No, what a question. Eles eram dois homens. I mean, they were two men. Por mais que ele tivesse cego, Although Isaac was blind, mas era o seu filho, but he knew his son. ele pergunta, quem é você? Who says, who are you? A Bíblia nos diz que vai chegar um dia It's gonna come a time em que alguém vai chegar na porta do céu in which people are trying to get to e the vai doors of bater na heaven, porta and they're gonna try to knock e it. Deus vai dizer assim, And the quem é Lord will você? say, who are you? Eu não te I do conheço. not know you. Isso você não acha que está muito parecido Don't you aqui? think it's very similar? Esse cenário está muito The parecido scenario, very similar. com aquelas virgens que foram atrás de The azeite 10 virgins, the ones that had quando the não era oil, mais hora de ir em busca de azeite. and those who didn't have, they went to search for oil. E por isso elas perderam o direito a And then viver no They céu para lost sempre. the right to live in heaven, Quem és to go tu? into the bridegroom's feast. Who Quem are és you? tu? Who are you? Tu és o herdeiro legítimo? Are you the legitimate heir? A tua vida te dá esse direito? Can your life give you that right? Ou você anda por aí em aventuras? Or are you in adventures Você right now? não é mais do que um outro caçador Are igual a you more Esaú? than just like a hunter like Esau? Você gosta de aventuras? Maybe you like adventure. Você gosta das baladas? You like the Você parties. gosta de ter uma vida livre? You like to go Não é você que whatever you diz, want. ninguém põe cabrestos em mim? You say, oh, no one's going to come and hold me down. Ninguém me domina, ninguém me No one can controla? control me or dominate Não é me. você que diz, eu sou dono Isn't it do meu nariz? You that says, I'm the owner of my own nose. A I can do what I escolha tem want. sido sua. It is your choice. E agora você chega diante do Pai, And now you before the Father, na hora de receber a when bênção, you're supposed to receive e the você blessing, traz um agrado and you bring something to Him, igual ao agrado de Caim, the same as Cain brought in his sobras offering. da tua vida, You know, you bring leftovers of your life. restos. Leftovers. Será que Deus está interessado em Do you restos? think God wants your leftovers? Irmãos, isso aqui é uma coisa muito Brethren, séria. this is something Quem very és tu? serious. Who are you? Então ele sentiu o cheiro da So caça. he smelled the scent of the Quem game és meat. tu? Who are you? Ah, eu sou teu filho I Esaú. am your son Esau. Esse momento é terrível. This moment is the worst of all. Em que Isaac disse, olha, o teu irmão In which veio. Isaac said, no, your e brother tomou a came tua here bênção. and took your blessing. Sabe, You know, aqui na Bíblia nós the encontramos Bible shows um momento us the assim. moment in which Esse momento ele
ele é mais do que doloroso. It's more than just painful and sorrowful. Foi doloroso para Esaú, It was, a sorrow for Esau. foi doloroso para Isaac, It was also for e foi Isaac. doloroso para And it Deus was painful também. for God as well, because É necessário aqui também identificar We o need to que é um identify profano, what is a profane person? pois a recomendação Because the apostólica é recommendations, assim, apostolic recommendations, que não haja algum impuro ou profano como foi Esaú. let no man be like Duas coisas, and profane like impuro, Esau. Profane Impuro, duas impure, coisas, impuro impure, e profano. and profane. Então ele tinha dois problemas na sua So vida. Esau had two Ele não problems tinha in his pureza life. He had no e ele purity. não tinha santidade. He had no Por quê? sanctification. Porque o contrário de profano é Because sagrado, The contrary of profane is sacred, que é separado, which is separated, que é santo. which is holy. A pessoa é profana You quando are profane vicia, when quando viola ou when- trata com irreverência e com desprezo as coisas sagradas. when you are profane, when you despise, you violate, and you treat with irreverence something that is sacred. Essa palavra se aplica às pessoas que rejeitam tudo o que é de Deus, o que é da esfera divina. Word applies to people who reject anything that is divine. From Uma the divine. pessoa é chamada de profana, A mesmo profane sendo um person. crente, quando conscientemente deixa Deus de lado. Even if he's a believer Christian, but he copiously, consciously leaves God aside. Uma vez eu ouvi a história de dois irmãos, I heard the story of two brothers. eles gêmeos também os No, they were dois. actually twins. Aconteceu há muitos anos atrás. Many years ago this happened. Gêmeos, gêmeos assim, semelhantes. Those similar twins that are alike. E eles vinham ao culto, And they came to the meetings. e era tão bonito It was para o so pastor ver beautiful to aqueles dois see rapazes those two ali. young men, coming to worship. E de repente só And um then continuou a vir. Suddenly only one started to O outro come. desapareceu. The other one disappeared. E um dia o pastor perguntou pastor para asked uma him, pessoa próxima: Somebody that knew them. qual é o problema de fulano? What is the problem with that other Por que one? ele não vem no culto? Why doesn't he come to the meetings? Aquele parente disse assim: And sabes qual é o the problema family member dele? says, not his O problem. problema dele é bebida. His problem is Ele drinking. Ele não consegue deixar a He bebida. can't stop drinking. Isso é ser profano. That is to be profane. Entendeu agora? Do you Isso é ser understand now? profano. That is to be profane. Conscientemente, You consciously, ele escolheu deixar Deus de he lado chose to put God aside por causa da bebida. because of the drinking. Então, essa pessoa não So- aceita os ensinos de Deus Profane people don't accept the teachings of God. e aparentemente And apparently- ela não abandona a sua fé. They don't really abandon the faith. Então, nesse sentido, Esaú também foi So Esau profano. was also in the sense profane. Ele sabia a vontade de Deus e decidiu fazer a sua. He knew the will of God, but he did his own will. Depois vem e chora And then afterwards copiosamente. he wept and he cried out. Embora estivesse faminto, Although he was hungry, Esaú preocupou-se apenas com seu estômago. he was just concerned about his stomach. E depois de se alimentar, riu do seu irmão e achou que ele era um tolo. After he ate, he laughed at his brother and thought his brother to be Esse a é o fool. comportamento típico And de that is pessoas the que são profanas. Typical, behavior of people that are profane. E Provérbios trata disso. And there in Proverbs Ele it speaks diz about que this. o That tolo comete pecado, the fool will depois sin, lava as mãos, or then wash his lava o hand, rosto, wash his face, lava a boca will wash his e diz mouth, assim: eu não fiz nada de and then he'll say, errado. I've done nothing wrong. Eu sou apenas um ser humano. I'm just a human being. Esse é o comportamento típico dos ímpios, That is the typical behavior que querem of the viver as ungodly. suas paixões They want depravadas, to live se entregam aos prazeres da passions, carne. worldly pleasures. E quando eles veem que a bênção de Deus já não os alcança When they mais, see that the blessings of God is not reaching them anymore, eles fingem arrependimento. then they pretend Que consegue they are enganar um repentant. homem, They can maybe consegue fool a enganar um man, pastor, they can fool a pastor, mas não engana a Deus. but they cannot fool God. Aqui cabe uma pergunta. Obviously, here comes a question. O pecador, quando se arrepende, não obtém perdão? Does the sinner filled with repentance, can he obtain forgiveness?
Aparentemente, a palavra que o autor da carta aos Hebreus coloca Then in Hebrews it says, inclui isso aí, it speaks about this. mas não é verdade. But we can see that it's not Você entirely pode, true o here. apóstolo parece dizer The apostle exatamente isso seems quando to afirma say que o arrependimento de Esaú não lhe valeu em nada. That Esau's repentance was of nothing, was worth nothing. Mas a resposta verdadeira But you know, the true seria essa. answer would be O arrependimento, nesse caso, não era uma sincera conversão a Deus. the repentance of Esau was not a sincere conversion or repentance to God. Cuidado com as opiniões dos homens Therefore, be careful of the opinions of e men. cuidado com aquilo que a Bíblia diz. And also watch out for what the Bible E a Bíblia says. diz Because the Bible says que Esaú ultrapassou a linha da that graça. Esau then, he Diz passed que over the ele não line of achou grace. lugar para o seu There was arrependimento. found no repentance for Ou him. seja, aquela sua atitude de His arrependimento attitude of não repentance era legítima. was not legitimate. Era apenas He was, um terror, A terror. era o desespero It was despair de quem sabe que está perdido. of somebody that is lost. As lágrimas de Esaú eram lágrimas atrasadas. You know, the tears of Esau were late tears. Ele não as derramou porque ele tinha perdido a bênção de Deus, He did not pour them because mas sim he porque lost ele the blessing of viu God, que ele perdera a esperança. but because he lost hope. Mas nós temos esperança. But we still have hope. Eu e você temos You and I, we esperança. still have hope. A palavra de Deus nos garante The word of God que guarantees nós us podemos that we esperar can wait a salvação em Cristo, salvation in Christ viver Jesus, eternamente no céu. live eternally in Nós podemos heaven. contar com We isso. can count on this. Depende das nossas It escolhas. just depends on our choices. Mesmo que aparentemente arrependido pedisse a bênção e derramasse copiosas lágrimas para obtê-la, Esaú não teve um arrependimento verdadeiro. Even though he apparently repented and asked for blessings and shed copious tears to obtain it, Esau had no true repentance for the sin of the spies and the birthright. Lágrimas não são sinais infalíveis de arrependimento. Tears are not sure signs of regret. As pessoas podem estar muito mais preocupadas com suas perdas e danos decorrentes do pecado do que com a maldade dos seus atos. People may be more concerned about the loss of damage that comes from the sin that is about the evil that resides inside of them. Esse é o arrependimento que Paulo trata em Coríntios 7:10, quando fala de arrependimento para a morte. In Corinthians 7:10, Apostle Paul speaks about this kind of repentance to death. É remorso, It's not repentance, it's remorse. não é arrependimento. It's not repentance. Alguns comentaristas dizem que Esaú não apenas chorou, You know, some commentators say that Esau did not only cry out, mas que ele gritou. but that he wept, he Ele shouted. gritou diante do seu pai em He shouted to desespero his father in despair, por ver que tinha perdido. and knowing that he had lost it. Esse grito de Esaú The cry of Esau não comoveu o coração de Deus. it did not touch the heart of É o God. grito dos perdidos, It is the cry of the lost. daqueles que sabem que perderam, Those that know that they have lost it. que não têm mais esperança. They have no hope. É o grito daqueles que sabem que estão caminhando It's the para a cry, perdição. the weeping of those E who go into isso é perdition. irreversível. It's irreversible. Cuidado, meu So irmão. be careful, my Cuidado, brother and minha sister. irmã. Be careful. Que você não esteja aí nesse mesmo patamar onde That está you o may not Esaú. be finding the same standard as Esau. Nascido do mesmo pai e da mesma mãe. They were born of the same father and mother. Juntos. They were living Criados together. They juntos. create, they were raised Mesmas together. chances tiveram. Same chances were given to both of E o que them. ele fazia agradava seu pai. And what he did pleased his father. Mas a sua atitude, But o seu his dia a dia, Day by day, his não attitude agradava a Deus. did not please God. E para complementar And just to finalize here, essa palavra, eu quero te lembrar um pouco da mensagem de domingo I passado. want to remind you of last week's message. Porque mais ou menos 1000 anos depois disso, Because 1,000 years later, um descendente de Esaú, a descendant of Esau, Amã, o Agagita, you know Haman the Agagite? tentou vingar a perda da primogenitura. He tried for somehow Porque você to revenge this birthright here. não esqueça uma coisa.
Just don't forget this. Esses acontecimentos eles eram relatados These happenings, they were de written pai down para filho, from father de to son. They were geração em spoken, geração. going from generation to Isso era uma generation. transmissão verbal. It was a verbal transmission. Então, quando Amã se So viu then naquela when posição, Haman saw himself in the position, ele resolveu vingar-se. he then tried Ele to soube somehow que avenge. Mardoqueu era judeu. He heard that Mordecai was E a ele Jew. então resolveu vingar-se. So then he tried Vingar-se then daquele to grito. avenge from the cry of Esau, Vingar-se daquelas from the lágrimas. tears of Esau there. Porque vingar-se porque Because to ele não avenge- era o filho da promessa. Because he wasn't the son of the promise anymore. Porque ele não era o herdeiro He da was not promessa. the heir of the promise anymore. The birthright was not on him anymore. E sabe o que aconteceu? And you know what happened to him? Deus é You fantástico. know, God is so fantastic. Ele planejou destruir Haman, toda a herança de Isaac. Esau trying to destroy all the inheritance Mais of, uma vez, of Jacob. One more time. Vemos aqui We see here nesse episódio entre in this Amã e Mardoqueu episode between Haman and Mordecai edomita que An vem a Edomite. gritar. that comes and weeps out. He cries out. E ele gritou ao ver que tudo que planejara não deu certo. And when he cried out and saw that all he had planned Ele to gritou destroy por ver que a sua vida estava nas mãos de um descendente de Jacó, never happened, and he saw that his life was at the hand of a descendant of que no Jacob, caso era Esther. because Esther was a descendant of Jacob. No primeiro grito, In the first O cry grito out, de the first Esaú shouting, the weeping of Esau, foi o grito da Was perda the do cry direito da herança. of losing your inheritance, of O your segundo birthright. grito The second foi cry a out consumação de uma condenação eterna. was the condemnation, the eternal condemnation. E eu quero te lembrar aquilo que a And Bíblia diz. I want to remind you what the Bible tells us. Em Gálatas capítulo 6, versos Galatians 7 a 9. chapter 6 verses 7 to 9. Não erreis. Deus não deixa se escarnecer. Não, Deus não se deixa escarnecer. Do not be deceived, God cannot be mocked. Porque tudo que o homem semear, What man reaps, isso também ceifará. what he sows. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Whoever sows to pleasure the flesh, from the flesh will reap destruction. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Whoever sows to pleasure the Spirit, from the Spirit will reap eternal E não life. nos cansemos de fazer o bem, Let us not become weary in doing porque good. a seu tempo ceifaremos, For at the proper time we se will não reap a tivermos harvest desfalecido. if we have not given up. Então você não consegue enganar Deus. Therefore you cannot fool God. Não é com um pouquinho de frutas como Caim. It's not like a little bit of fruits and vegetables like Cain. Não é com uma caça atrasada como It's foi not with Esaú. a delayed game meat like Esau. Não é com resto de It's dízimos. not of leftovers of tithes. Não é com o resto de oferta. Leftovers of offerings. Não é com o resto da tua It's not the vida. leftovers of your life. Não é com sobras do teu tempo or leftovers of your que time você vai conseguir enganar Deus. that you're going to come here and fool God. Ninguém toca o coração de Deus com No restos. one can touch God with leftovers. Deus nos deu Jesus por inteiro. God gave us Jesus Christ as whole. Ele não deu o resto da He sua did not vida. give a leftover of Ele his quando life. subiu naquela When he went cruz, to the cross, ele estava no apogeu da you sua know, he was juventude, there in the moment com of his toda a sua life, all his força. strength. He was Ele se young. deu inteiro por He nós. gave himself, totally for us. E você está gastando o seu tempo. And what are you doing with your time? Você está gastando You are a tua juventude, Wasting your youth. os melhores You anos da tua vida, wasting the best moments of your life. aquilo de melhor que você The tem. best that you have right now. E lá dentro de você, And inside you, você já disse para você you already mesmo, have told yourself, não, quando chegar a hora, when the time comes, deixa eu amadurecer mais um let me pouco. be more mature, but Eu vou lá para Deus. I'm gonna go then to God. A tua caça vai chegar tarde. Your game meat will arrive A late. tua oferta vai Your chegar tarde. offering will arrive late. O teu azeite acabou. Your oil is finished. Você já morreu e não sabe. You dead and you don't Você even está know. condenado e You ainda are não se deu conta disso. Damned and you still haven't Mas realized. hoje But today, ainda é tempo. still time. Ainda é tempo. Still time. Porque
O milagre da cruz Because the miracle of the cross ainda está trabalhando. still working. O poder do sangue de Jesus The power of the blood of Jesus still working. ainda trabalha. Still working our days. E o sangue de Jesus tem And poder the blood of Jesus has power para nos perdoar de todo o to pecado forgive us from all e nos sins limpar de toda a and to impureza, deliver us from all seja ela qual impurities, for, whatever they are, impurezas de Esaú, impurities of de Esau, qualquer tipo, whatever kind and type. pode ser limpa You hoje can be pelo cleansed poder today do sangue de by the blood of the Jesus. Lord Jesus Christ. Jovem, You know, young man, menina, young girl, moço, you know, moça, all the young people out there, casais jovens, young couples, pessoas de meia idade, middle age, ricos e pobres. rich and poor. Ouça essa palavra. Please hear the word of Ainda há God. tempo. There's still time. Vem agora para o Senhor Come Jesus for the Lord Cristo. now. Caia aos pés dele Surrender agora. to the Lord. Pede Bow perdão down. pelos teus Ask pecados. forgiveness for your sins. Não vem com oferta atrasada. Don't bring delayed offerings. Não vem querendo oferecer algo para comprar o coração de Don't bring Deus. something to buy God's heart. Se você quer ganhar o If coração you de really Deus want to hoje, gain God's heart, você tem que trazer um coração you need to arrependido. be a heart full of repentance. Deus tem que ver dentro de ti God mudança. can see a change in you, Algo na tua change in vida. your behavior. Eu não posso entender pessoas que I estão cannot na casa de understand. Deus, How can people come to the church and estão house of cheios God? de ódio, They're filled with estão hatred, cheios de filled ressentimento, with resentment, estão planejando o mal. planning to do evil. E isso não é viver como This is not como living quem quer ir morar no as céu. someone who wants to go and live in heaven. O Senhor disse: aprendei de mim que sou manso, humilde The de Lord says, coração. learn from me because I'm humble of Olha para o heart. exemplo do Senhor Jesus Look at the life Cristo. of Jesus Christ. Ele abriu mão de tudo. He gave up all. Ele soube o momento de abrir mão de He tudo. knew the moment to give E up quando all. chegou a sua hora, And when his time came, ele foi para o he jardim. went to the garden. Ele aceitou ser He preso. accepted to be Um arrested. julgamento completamente ilegal. A ruling, a judgment completely illegal. Não se defendeu. He did not even Foi have a para a chance to defend cruz. himself. He went to the Sabe cross. para quê? For what? Para que eu e você pudéssemos So that you and I ter o direito de chegar diante de can Deus have a chance to go before God e dizer assim: Pai, and say, eu não Father, estou aqui porque eu sou bom. I'm not here because I'm good. Eu estou aqui porque tu deste teu filho por I'm here mim. because you gave your son for me. Reconheça que você é pecador. Recognize this, that you're a sinner. Reconheça que você Recognize precisa ser that you transformado. need to be E Ele changed. vai te And transformar. then he will change you. Eu quero orar pela tua vida I want to agora. pray for your life right Onde now. você estiver. Wherever you Seja are você right quem now. for. Doesn't matter who you are. Você pode ser a pessoa mais You arrogante, can be the most mais arrogant orgulhosa. individual, most Você proud pode ser individual. You bilionário can be a billionaire, e está indo e você está perdido. but you are lost. Aí mesmo onde você Where está, you are. sozinho, Alone. se ajoelhe Just bow down ou então senta, or sit down. ponha a mão no seu coração Put your hand in your heart e diga comigo and say agora: with me the following Meu words. Deus, My God, eu reconheço I que eu recognize tenho sido uma pessoa má, that I have been an evil que o person. meu coração não tem, Senhor, abrigado coisas boas. My heart is not keeping good Eu venho things. perante o Senhor agora I come before para you, Lord, reconhecer que sou to pecador, recognize that I'm a sinner. mas eu acabei de ouvir But I heard this word, que Lord, tu destes do teu filho that you gave your Jesus son para Jesus morrer pela Christ minha to vida. die for my life. Perdoa-me, Senhor. Forgive me, Lord. Perdoa meus pecados. Forgive my sins, Lord. Apaga minhas culpas. Right now, Muda Lord, take minha away my vida. sins. Me Change me. transforma. Faz de mim uma nova Make criatura. me a new creation. E escreve meu nome And write my name no livro da vida do in the book Cordeiro. of life. Eu te peço, I ask you em this, Lord, nome do Senhor Jesus in the name Cristo. of your son, Jesus Amém. Christ. Amen. Essa é a oração This is the que prayer Deus quer ouvir de ti that God hoje. wants to hear from you Deus não today. quer ouvir desculpas. He doesn't want to hear Deus não excuses. quer ouvir explicações. He doesn't want to hear your Deus quer explanations. ouvir God wants to hear que você não vai dar o grito de that you will Esaú, not be like the crying or the nem weeping o of grito Esau, nem o grito de or Amã, perhaps the cry out of Haman, mas sim você vai dar o grito do but pecador, yes, of the sinner que diz assim that says para Deus: to God, Senhor, me Lord, perdoa. forgive me. Deus abençoe a tua May vida. the Lord God bless your life. Quero orar mais uma vez I pela tua want to casa. pray now for your family, for your home. Pai Santo, te damos graças porque estamos na tua presença. Father God, we give you thanks because we are in your presence. Sabemos que é um momento difícil para We o mundo know inteiro. this is a difficult time Agora for the world. mesmo, no mundo inteiro, Right now, Lord, in the whole world, milhares de famílias millions of estão families chorando a are perda de crying entes queridos. because of the loss of family members, Filhos que perderam os pais, children that lost their pais fathers, que perderam filhos, parents that lost their children, maridos que perderam esposas, husbands that lost esposas wives, que perderam maridos. wives that have lost husbands, Senhor, igrejas que perderam pastores,
churches that lost their pastors. Mas, Pai, eu quero te pedir But, agora Father, I que o want to Senhor ask venha you com now sua graça, that you may com o seu bring with your poder grace and your sobre o power teu povo em over todo your o people mundo in agora. this whole face of the Que o earth, Senhor Lord. possa entrar em cada lar May agora, you reach and go trazendo penetrate inside paz, their homes and bring peace, trazendo renovo, and bring trazendo renew, esperança, and bring hope, trazendo salvação, and bring salvation, trazendo cura, and bring trazendo healing, libertação, and bring deliverance, trazendo despertamento bringing, Lord, em awakening cada família. in every single Desperta family. o teu povo, Senhor, Lord, I ask you that you may em awake toda a your face people da in the face terra. of the earth, E Lord. prepara o teu And povo, prepare your Senhor, people, para Lord, se encontrar so that they may contigo. come and Em join you, nome do Lord, Senhor in the Jesus name of Cristo. your Son Jesus Christ. O amor de Deus, The love of a God, graça do Senhor Jesus, the grace o of the Lord poder, a Jesus comunhão e Christ, as consolações do Espírito Santo the communion and the seja consolation of the com Holy todo o Spirit povo de Deus, be with the whole em peoples of the toda a Lord face da in the whole terra. face of the earth. Amém. Amen. Deus abençoe a todos. May God bless you. Pai, Senhor. Pai. Paz do Senhor, irmãos. May the peace of the Lord Jesus Christ be with Temos you, brothers conosco and aqui sisters. o pastor Antônio. This is our pastor Antonio. Ele vai tomar posse da igreja He hoje will be aqui. blessed today to take care of this work. Ele já é o pastor da província He is the pastor of the e province. estava em outra igreja até domingo He was passado. in another church until last week Então hoje é Sunday. o dia que ele vai ser empossado So pastor aqui. today we're giving him this new church and he will be Aquilo que looking você vê after. aqui atrás é uma What you cozinha see improvisada. here behind this blue, it's a kitchen that they're E cooking right aqui now. vai ser preparado comida para mais ou menos umas 120 pessoas. Here they're preparing food for about 120 people to feed. Porque 40 vão poder entrar Because only 40 people will be allowed e os inside the outros vão ficar temple. aqui fora. And the rest, unfortunately, we have to stay Podemos ter outside. 80 pessoas aqui fora. Because we can have 80 people Vamos estar dentro outside. da lei. But we within the law then. É assim que tem que ser. It's like this that it must be. Deus abençoe. May the Lord God bless you. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Eliel, pastora Nádia, a irmã Rosa, o pastor Júnior. Estou aqui em Posto Chire, estamos juntos com todos os irmãos, né, que estão a trabalhar no distrito de Caia. E estamos agora para fazer a entrega da igreja regional daqui do Posto Chire, né, a igreja sede, desses cálices. Eu vou fazer a entrega ao pastor Mek Chimedzi. Ele é o pastor local daqui. Temos aqui 140 cálices que vamos dar a eles e eles vão fazer a distribuição para outros irmãos. Com isso, nós queremos endereçar a nossa gratidão, nosso louvor por tudo. A todos os amados irmãos que têm apoiado a missão SOS África, a todos os irmãos que têm orado por nós, nós somos gratos. Em nenhum momento nós vamos conseguir expressar a nossa gratidão por tudo que vocês têm feito. Somente Deus para vos abençoar, somente Deus para retribuir, e continuem conosco, continuem orando, continuem nos apoiando, continuem fazendo aquilo que estiver ao vosso alcance para o caminhar da obra de Deus. Deus abençoe e muita paz.